E para você ter ideia do que é conceitual, lembra que eu falei aqui no começo sobre o encontro do time Holding Brasil? Não nesse último, no penúltimo encontro, nós tivemos a oportunidade de botar ali a Camila Farani para conversar com a gente, né? Conversar com um conjunto de advogados que militam com o holding familiar. E veja só, para você ter ideia dessa coisa da venda do medo, olha, entende de uma vez por todas como é que o ambiente corporativo enxerga esse tipo de profissional. Veja só como é que o ambiente corporativo entende o que ele vê sobre esse tipo de profissional, o profissional velho. O profissional velho. Vamos lá. Ô, Dani, coloca para mim aqui o que disse o trechinho do que disse a Camila Farani no nosso encontro. O mais importante é entender que não é aquela negociação para eu ganhar, você tem que perder. Para eu ganhar, você precisa... Não! Os advogados que eu mais admiro e que eu uso, assim, eu tenho... Enfim, hoje vocês vão ver aqui dentro da minha unidade de negócios, mas assim, eu tenho muita demanda, porque imagina, eu tô falando de quase 50 empresas, né? Não que eu não microgerencio nem microexecuto. E mais 1.200.000 pessoas pedindo indicação o tempo inteiro. E os advogados, os profissionais que eu mais indico são os profissionais que guardam coerência, mas que ao mesmo tempo que entendem que o teu cliente, ele é o teu bem mais precioso, que é o que a gente chama de customer-centric. Acabou aquele modelo onde o advogado se criava situações que não existiam ou colocava, vamos dizer assim, um certo terror no cliente. Isso acontece, né? Vocês sabem disso melhor do que eu. Para falar de situações para ele poder fortalecer o conhecimento dele. A mulher lida com 50 empresas. 50 empresas. Conhece advogado de tudo quanto é tipo, e não dá, não vê esse tipo de comportamento do o terror, aqui faz esse jeito, olha lá, essa venda do terror, o ambiente corporativo, se você pega essa pilha, tá tudo bem, mas entenda uma coisa, quem tá num outro nível e quem pode se tornar seu cliente, não come essa pilha, não tem mais esse negócio, então não precisa confiar em mim. Confia numa pessoa que... Deixa eu te falar uma coisa. Ela hoje é banqueira. Ela comprou um banco. Entenderam? Qual é o nível do negócio? Não é mais admissível na advocacia moderna essa venda do terror. Por vezes, essa venda do medo, ela vem através de crenças assim, olha, de dizer que isso aqui ou aquilo ali vai dar problema nos tribunais. Você já viu o que diz o STF sobre isso? Por acaso você já viu o que o STJ está falando sobre aquilo, sobre essa metodologia? E eu vou te falar, sabe o que o STJ e o STF estão falando sobre essa metodologia? Nada! E sabe por que não estão falando nada? Porque holding familiar, no sistema que a gente implementa lá dentro do time Holding Brasil, é um sistema que ele é um fenômeno invisível na jurisprudência. Holding familiar ainda é um fenômeno invisível na jurisprudência. E veja só, eu preciso fazer uma coisa para ser honesto e íntegro aqui com você agora. Eu preciso dar aspas. Porque estas palavras não são minhas. Estas palavras, holding familiar é um fenômeno invisível, elas foram proferidas pelo desembargador Alexandre Freitas Câmara, que, caramba, eu tive a honra de presenciar, de estar no evento com esse sujeito, no lançamento da Comissão de Planejamento Patrimonial da Família da OAB da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde ele falava exatamente isso. Cara, e por que a honra? Porque eu estudei, eu me formei com os livros de direito processual do Alexandre Câmara. Alexandre Câmara, que é um dos mais brilhantes advogados do Rio de Janeiro, que entrou para desembargador pelo quinto. Sabe quando aquele cara que é bom na advocacia entra pelo quinto constitucional, que todo mundo entra aplaudindo? Então eu falei assim, pô, cara, agora a OAB acertou em cheio. Foi assim. E esse cara, bicho, olha só. Aliás, vamos fazer o seguinte, não confia no que eu tô te dizendo. Vê você com seus próprios olhos. Bota pra eles aqui, Dani. Holding familiar é algo inovador, podemos dizer assim, mas que não surgiu semana passada. Fala-se em holding familiar no Brasil há já alguns anos. Há já algum tempo que a gente vê holdings familiares sendo constituídas. Num primeiro momento, eram as grandes fortunas, eram os detentores de patrimônios imensos que montavam suas holdings familiares. Depois isso começou a se espalhar e alcançar outras famílias que não tinham acervos patrimoniais tão gigantescos assim. Mas, na jurisprudência, a holding familiar é um fenômeno invisível. Por que eu digo isso? Eu quero trazer dois dados. Se nós fizermos uma pesquisa de jurisprudência
sobre holding familiar no STJ, aparecem apenas 3 acordos. E em nenhum dos 3 se está discutindo questão sucessória. Nenhum dos 3. Discutem-se questões tributárias, discute-se uma questão relacionada à celebração de um contrato entre a holding familiar e um dos integrantes da família, mas não há nenhuma questão sucessória sendo discutida. E no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, neste século, portanto, de 2001 para cá, há referência à holding familiar em um único acordo. Um único acordo. Um acordo da relatoria da desembargadora Conceição Musnier, numa ação de alimentos. Não é um processo sucessório. Era uma ação de alimentos em que o réu, que era o pai do menor, dizia: eu não tenho meios de prover alimentos, eu não tenho patrimônio, eu não tenho nada. Só que a mãe do menor mostrou que ele não tinha nada porque ele tinha passado tudo para uma holding familiar integralizando o capital. E isso foi levado em conta na determinação do valor da prestação alimentícia. É o único acordo que fala em holding familiar no Rio de Janeiro neste século. Alguém dirá: bom, isso é sinal de que não tem holding familiar. E eu diria exatamente o contrário. A invisibilidade é sinal de sucesso. A invisibilidade da holding familiar nos tribunais é sinal de sucesso. É sinal de que ela está cumprindo o seu papel. Porque se constitui a holding familiar, ela é bem feita, ela é bem constituída. O patriarca da família, chamemos assim, eu nem gosto muito dessa expressão, mas ela foi usada aqui algumas vezes, eu vou respeitar. O patriarca da família morre e não precisa de inventário, não precisa de nada, está tudo resolvido, isso não chega de judiciário, isso não gera conflito, isso não gera decisão, isso não gera recurso, isso não gera nada. A invisibilidade de certos fenômenos é sinal de sucesso, é sinal de que esses fenômenos jurídicos têm cumprido o seu papel. E eu, então, terminaria com isso, com essa afirmação de que as holdings familiares que já foram constituídas e que levaram a sucessões que já se abriram foram bem-sucedidas, cumpriram seu papel. E isso deve servir como estímulo para que cada vez mais os profissionais do direito pensem seriamente em estudar esse tema e em propor às pessoas o planejamento patrimonial das suas famílias. Entenderam? Entenderam agora? Agora, percebam que essa é dessa teoria da conspiração que nós temos que fugir, porque se você não puser a mão na massa, comprando esse medo que o ambiente corporativo não pega essa pilha, se você não fizer, outro vai fazer. Se você não disponibilizar esse sistema que é tão poderoso para ajudar a família brasileira e, por sua vez, fazer com que isso tenha repercussão na vida da sua família, outro vai fazer. Até que a gente passe mais 3 anos e pare de existir esse tipo de não é bem assim, e aí vai nascer outra coisa. Eu penso que esse debate, ele é tão pequeno e até mesmo um pouco mesquinho, mas é porque ele vem da pequenez das razões para se utilizar uma holding familiar. Se você não entende a grandiosidade das razões para as quais serve uma holding familiar, a tendência é que você engula esse debate pequeno. Então a primeira coisa que a gente precisa compreender é o seguinte: por que o seu cliente desejaria ter uma holding familiar? Então qual é a resposta para isso? Meu cliente ele vai querer por uma questão de economia tributária na hora de fazer da comparação entre o inventário e a holding. Pô, legal, pode ser que sim. Mas o seu cliente, você só tem um cliente, você só lida com um perfil de pessoas. Vão ter clientes que vão estar em busca de outra coisa, ele não está nem aí para economia. Cara, o cara tem uma filha fora do casamento, tem outro filho, a mulher não se dá com não sei quem e tudo mais e tal. Sabe o que ele quer? Ele quer pacificação das gerações futuras. Essa é uma outra possibilidade do seu cliente buscar uma holding familiar. Ou o seu cliente não pode não ter nada disso, pode ser um cara solteiro, que tudo que ele quer na vida é a organização societária. Criar uma organização societária para a empresa dele, seja ele solteiro, casado, não importa. Ele não está interessado em construir aquilo ali por uma questão sucessória, mas empresarial, com o melhor aproveitamento financeiro, econômico, tributário. Pode ser que o seu cliente não queira nada disso, que ele queira proteger o patrimônio dele de qualquer intempérie em razão dele realizar uma atividade econômica. Caraca, olha só. Montei aqui um posto de gasolina, estou preocupado porque o posto de gasolina não está indo bem, eu tenho meu patrimônio lá, não sei. Pode ser que seja essa a razão dele.
Nós temos clientes no nosso escritório que um exemplo muito bom disso é um médico que entrou numa cooperativa médica e essa cooperativa está indo muito mal das pernas e ele está muito preocupado com o patrimônio dele porque ele agora está na direção da cooperativa tentando salvar a cooperativa. Olha que bosta isso. Pode ser que o seu cliente esteja em busca de proteger o patrimônio da família em razão de determinados filhos que se casaram com pessoas de quem ele tem dúvida a respeito do comportamento patrimonial, ou em relação de regime de bens de casamento dos filhos. Pode ser que seja esse o intuito dele. Ou pode ser algo completamente moderno. Hoje em dia, e por que isso eu sei bastante? Porque hoje eu moro nos Estados Unidos. E aqui a gente não fala mais de projeto imigratório, não, a gente fala de mobilidade. No mundo globalizado, o tema não é imigração, é mobilidade. É mobilidade. É a possibilidade de você se tornar um cidadão do mundo. Algumas pessoas querem isso. Várias famílias, vários clientes teus estão botando o filho para estudar em Portugal, na Austrália, na Califórnia. Tem vários clientes assim. Ou seja, é uma geração que vai necessitar que o patrimônio dela também tenha mobilidade. E vai necessitar uma estrutura de holding, inclusive internacionalizada. Ou seja, são várias as possibilidades que o sistema de holding familiar ela entrega. E olhar para holding familiar como, holding familiar, estão dizendo que holding familiar serve para tudo. Não é bem assim. Lógico que não é bem assim, holding familiar não serve para tudo, porra. Quem está dizendo que a holding familiar serve para tudo? Quem está dizendo isso? Agora, olhar para a holding familiar como uma solução meramente de planejamento sucessório é pequeno. É pequeno, é um olhar pequeno, é um olhar que leva a pequenez. É um olhar que leva a pequenez. Então, se você se concentrar só nisso, você está tendo um olhar pequeno de uma ferramenta poderosíssima. Uma ferramenta que é invisível frente à jurisprudência brasileira, não porque não existe, mas porque funciona e não gera conflito. É uma ferramenta apaziguadora de relações sociais. E relações sociais das mais complexas que tem, que são relações patrimoniais.